Graça e paz a todos. Vamos estar lendo Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Senhor, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida na tua presença, e aqui estamos para engrandecer o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, para entregar a ti a nossa adoração, os nossos louvores, a nossa gratidão a ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, e que o Senhor fale conosco através das canções, através da tua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor o hino 373, pela fé que uma vez foi me dada. Pela fé que uma vez foi me dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me fará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate de amor, e a coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia! Vamos ainda louvar ao Senhor com o 241. Leva tu contigo o nome. Leva tu contigo o nome de
a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele ama o teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu possuis seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Meus irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E nessa hora, é muito bom nós estarmos frisando algumas coisas. Amanhã, no caso, domingo, nós estaremos fazendo o nosso dia, fazendo aqui praticamente uma maratona de oração. Então vai se iniciar às 10 da manhã e se encerrar às 17 horas. Nesse momento, tem alguns irmãos que estão escalados, mas você que se sente na liberdade, se sente impulsionado, venha, vamos orar juntos. Mas nesse momento tão importante, ao mesmo tempo triste, que inspira cuidados, mas que o povo de Deus, como nós, não podemos nessa hora parar e sim travar a nossa guerra que nós podemos, que é em oração diante do nosso Senhor. E também é bom e importante frisar, meus irmãos, que no dia de amanhã o pastor Luiz vai estar presente das 10 da manhã às 17 horas. Então você que está aí, que nós temos conversado com alguns irmãos que estão com essa dificuldade de trazer os seus dízimos, de também estar adorando ao Senhor com as suas ofertas, eis a sua oportunidade. Venha amanhã entre 10 e 17 horas. Se não pode estar em oração por conta até mesmo da idade avançada, que a gente tem que ter esse cuidado, venha, converse com o pastor, devolva os seus dízimos, traga as suas ofertas. Se tiver essa dificuldade também de locomoção, que é perfeitamente aceitável, tem também uma outra forma, que é o depósito bancário. Ou então, se não conseguir de nenhum dos modos, também pode estar conversando com o tesoureiro, o presbítero Fábio, para que, assim que puder, ele pode estar passando também na casa de vocês. Eu digo isso até mesmo por conta de um problema que está acontecendo até mesmo na minha família. Minha mãe também está com esse problema de locomoção, por conta dessa questão do coronavírus, mas ela também já me ligou, falou assim que se puder estar passando na casa dela para ir tirar, está preocupada com isso. Então, assim, se for esse problema dos irmãos, que os irmãos também entrem em contato com a gente, através do presbítero Fábio, e vamos lá, né, meus irmãos, lutando sempre, adorando a Deus, também na medida do possível, cumprindo com as nossas obrigações, e Deus vai nos dando graça aí nesse momento de turbulência, mas a turbulência ela passa.
tudo passa, passamos por esse momento ruim de estarmos separados, mas Deus ele vai nos dando graça e nós vamos conseguir vencer mais essa, porque nós como cristãos nós somos corajosos e estamos dispostos a travar essa batalha dia a dia. Amém, meus irmãos? Nesse momento nós vamos louvar a Deus com o hino Obrigado Jesus. Afinal de contas, nós temos que agradecer a Deus entre momentos difíceis e momentos fáceis, na alegria e na tristeza, sempre agradecendo a Deus, entendendo a soberania dele e sabendo que se é para nós passarmos por esse momento de aflição, vai nos servir de aprendizado para alguma coisa. Nós não entendemos agora, mas Deus sabe tudo e Deus entende tudo. Então tenho certeza, meus irmãos, plena certeza, que logo, logo nós estaremos juntos, alegres, servindo a Deus em comunidade mais uma vez. Amém, meus queridos irmãos? Vamos louvar a Deus com o hino Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Oremos a Deus nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, juntos como igreja. Mesmo cada um em sua casa, reunidos em família nesse momento, mas, ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que está presente em todos os lugares. Senhor amado, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento tão conturbado, nesse momento tão difícil, ó Pai, nós nos preocupamos,
porque nós não sabemos de fato o que está acontecendo, nós não sabemos de fato qual é o quadro real, mas o Senhor entende, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor rege tudo. Isso é o que nos conforta, isso é o que nos tranquiliza. E, ó Deus, independente daquilo que as autoridades governamentais explicam, daquilo que eles falam, nós sabemos que muitas vezes podem estar ocultando algumas coisas ou deixando de falar outras, mas o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia, principalmente daqueles que têm mais idade, que é mais afetado, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, e que o Senhor esteja a livrá-las, ó Deus, desse vírus tão mortal. Deus querido, nesse momento também te agradecemos por aqueles que ofertaram, por aqueles que dizimaram, ó Deus, que o Senhor possa sustentá-los, ó Pai. Nós sabemos que é um tempo difícil, principalmente para aqueles que não têm carteira assinada, aqueles que dependem, ó Pai, são autônomos, dependem de fechar os seus serviços, dependem de o dia a dia, cara a cara, trazendo seus cartões, e muitas vezes, nesse momento no qual o aconselhamento é de cada um fique na sua casa, com certeza, ó Pai, essas pessoas que são autônomas vão sentir muito. E, ó Deus, que o Senhor esteja a olhar com um carinho especial para o seu povo, ó Pai, que não venha faltar, ó Deus, o pão de cada dia, mas que o Senhor venha cuidar de cada um. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, e nesse momento estaremos ouvindo a palavra do Senhor através da vida do pastor Luiz. Que o Senhor esteja a falar aos nossos corações, que o Senhor esteja, através dele, ó Pai, dando a diretriz toda semana, diariamente, tem usado a vida do seu filho, ó Pai, que o Senhor continue a usar, e que nesse momento, ó Pai, toda a preocupação e toda a inquietação que está na nossa alma, no nosso coração, possa sair, e que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar, através da Tua palavra, através da vida do pastor Luiz. Deus querido, te agradecemos, ó Pai, por mais uma semana a qual o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para ouvirmos a sua palavra. Certamente de uma maneira nova, mas não incomum, né? Nova no sentido de que nós não estávamos habituados a trabalhar com as transmissões do culto na sua íntegra, mas, no entanto, nós sabemos que isso é comum, porque hoje praticamente todas as pessoas estão acostumadas a acessar as páginas do Facebook ou do YouTube. Portanto, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de ministrações. O desejo do meu coração é que você permaneça firme na palavra de Deus, que você permaneça firme no propósito, conhecer as Escrituras, em ser edificado pela palavra de Deus. Não permita que esse período de isolamento social, esse período de confinamento domiciliar, esfrie a sua fé. Oportunidade para você estar mais próximo da sua família, oportunidade para você se reunir com os filhos, para você prestar um culto doméstico. Nós estamos em um número reduzido de irmãos aqui, o mínimo possível para nós conseguirmos realizar esse culto, como vocês perceberam, apenas 3 pessoas, para obedecermos também às recomendações da Secretaria de Saúde, evitando aglomerações, evitando a transmissão do Covid-19. No entanto, isso não vai nos impedir de aprender a palavra de Deus, nos impedir de cultuar a Deus. Amém? Então eu gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e nós faremos a leitura do versículo 19 ao versículo 24. Esta será mais uma pregação de uma série de 12 mensagens sobre o Sermão do Monte, um dos 5 sermões de Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, em que Jesus contrapõe o sistema de vida religioso da época com o sistema de vida que agora é adotado pelos discípulos dele, né, pelos cidadãos do reino dos céus. E hoje nós vamos aprender sobre a vida financeira, sobre os recursos. É por esta razão que o tema da minha mensagem é Meu Dinheiro, Minha Vida. O que é que Jesus
nos ensina sobre a vida financeira, sobre a nossa postura com relação a isso, sobre em que e como nós devemos estabelecer a nossa confiança. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo 19 até o versículo 24. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Então, isto é o que nos diz a palavra de Deus. Estamos vivendo em uma época de muito desafio na vida financeira. Hoje mesmo estava ouvindo a palavra do governador do estado de São Paulo, João Dória, e as recomendações dadas aos empresários para que comecem a restringir o funcionamento de suas empresas, e também sobre a preocupação daqueles que têm restaurantes e comércios que precisam estar abertos ao público e como eles têm que se adaptar a essa nova realidade. Uma das preocupações que tem sido muito presente nesses dias é sobre a questão financeira. Obviamente, algumas pessoas ainda têm recursos porque essa pandemia está apenas no início, mas o fato é que se espera uma recessão financeira, uma crise econômica. E nós sabemos que o recurso é muito escasso. Então, recurso sempre foi algo desejado. E o que Jesus está dizendo aqui, naquela época não era diferente, é que os discípulos tinham suas preocupações. Na pregação da semana passada, eu falei sobre a maneira como eles deveriam se posicionar no reino dos céus, quando Jesus disse a eles: vocês não devem se preocupar com o que vocês vão comer, beber ou vestir, mas que eles deveriam antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então Jesus, ele fala sobre o cuidado de Deus e ele orienta os seus discípulos para que não vivam baseando sua confiança nos seus próprios recursos. E esse texto, Jesus vai nos ensinar sobre questões financeiras. Não há problema em você planejar a sua vida, e isso é importante. Você tem que ser uma pessoa que tenha planejamento, que tenha boa gestão, que tenha boa administração, que procura viver dentro da sua realidade econômica. Não há nenhum problema com relação a isso. O problema é a disposição do coração, como foi mencionado na mensagem anterior. O problema consiste quando você se apega aos recursos como sua fonte de segurança. Por isso o tema da mensagem é Meu Dinheiro, Minha Vida, quando na verdade deve ser Meu Cristo, Minha Vida. Viver no reino de Deus é confiar em Cristo Jesus. E nós podemos ler esse texto, e ele vai ser aqui apresentado aos irmãos em 3 blocos diferentes. Vejam, meus irmãos, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Você vai perceber que Jesus fala sobre a transitoriedade dos bens materiais, do versículo 19 ao versículo 21. E como Jesus faz isso? Jesus usa uma técnica, uma maneira didática de ensinar, e ele vai recorrer a 3 imagens que correspondem a 3 fontes de riqueza na Palestina. Jesus vai usar 3 imagens comuns ao povo daquela época e que estão associadas à posição social ou posição financeira ou recurso financeiro. Vejam, se você observar com cuidado, o primeiro ponto é que Jesus está nos dizendo que nós devemos evitar tudo aquilo que a traça pode destruir. No Antigo Oriente, as pessoas, elas costumeiramente revelavam sua posição social através da maneira como elas se vestiam. E eu acho que isso não é diferente nos dias de hoje. Poucas pessoas
que têm bastante recurso se vestem de maneira mais simplória. A grande maioria, na verdade, se preocupa sim com a roupa que veste, com a marca da sua roupa, porque isso revela uma certa posição social. Então nós sabemos que pessoas que têm muito dinheiro costumam usar roupas luxuosas, roupas custosas, e essas pessoas fazem isso para mostrar que elas têm recursos financeiros e que elas têm aonde recorrer em épocas de crise. E isso também era presente desde o Antigo Testamento. Há 2 registros no Antigo Testamento que nos mostram quanto as pessoas se preocupavam com a vestimenta e como a vestimenta demonstrava a posição social. O primeiro registro que nós temos, que nos serve como exemplo, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 22. É o registro do momento em que o servo de Eliseu, Geazi, ele procura Naamã após ter recebido a cura, o milagre que Deus realizou através da instrumentalidade do profeta, e ele então aceita uma recompensa, e o seu pedido é 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Naturalmente, o recurso financeiro e a posição social, a maneira como ele seria visto. Um outro registro é Josué capítulo 7, versículo 21. Uma das coisas que tentou Acã a pecar foi um manto babilônico de boa qualidade. Então, nós temos 2 referências no Antigo Testamento que mostram que eles tinham sim uma preocupação com a maneira de se vestir, porque isso revelava uma certa posição econômica. Segundo Jesus, é insensato pôr o coração em tais coisas, porque estas coisas, quando estão guardadas, estão sujeitas ao ataque das traças. Uma segunda imagem utilizada por Jesus é sobre a ferrugem. Ele vai nos aconselhar que nós evitemos as coisas que a ferrugem corrompe ou consome. E aqui, meus irmãos, é importante nós observarmos o que de fato significa essa palavra. Em algumas traduções, a palavra que foi utilizada é ferrugem, em outras traduções é a palavra mofo, mas a ideia literal é aquilo que come. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: havia naquela época pessoas que, por conta da sua grande força financeira, investiam em plantações, em lavouras, e quando essas pessoas tinham uma colheita significativa, elas construíam enormes celeiros, onde elas guardavam os grãos dessa colheita. E aquilo era um recurso que lhe dava um status, uma posição econômica, uma segurança econômica. E Jesus está dizendo que esses grãos, essa lavoura que foi guardada nos enormes celeiros, que é o resultado do investimento desses agricultores, ela está sujeita a roedores e a insetos. Então, todo aquela espécie de animal ou insetos que podem comer, que podem corroer, que podem consumir. Sendo assim, não havia segurança nesse armazenamento, nesse recurso aparente. A terceira imagem que Jesus utiliza é sobre acumular tesouros onde os ladrões possam furtar. Naquela época não haviam os bancos, não tinha como você guardar o seu dinheiro de uma maneira segura. E na Palestina eles tinham o hábito de deixar em suas casas. As casas eram construídas de barro ou tijolo cru. Então, quando aqueles homens iam trabalhar no campo e às vezes ficavam um bom tempo distante de casa, os ladrões, eles furavam a parede, conseguiam acesso àquela residência para roubar aquele tesouro, o recurso daquela pessoa. E aqui o ensino de Jesus é que essas pessoas têm um tesouro que se apoia no fato ou não de que alguém, pela sua engenhosidade, pode roubá-lo. Então essa pessoa estaria guardando os seus recursos, mas estaria sujeito ao ladrão. Então vejam, Jesus vai usar 3 imagens que era muito comum na época: a traça, a ferrugem que consome, que podem ser ratos ou insetos, e o ladrão que mina e rouba, o ladrão engenhoso. Dessa forma, meus irmãos,
Jesus está nos alertando sobre 3 classes de prazeres a que nós estamos sujeitos e que nós devemos tomar cuidado. Uma vez que nós fazemos parte do reino dos céus, nós temos que abandonar essa postura e passar a confiar na providência de Deus. O primeiro aqui é que Jesus faz uma advertência contra os prazeres que podem se acabar como um vestido velho. Então, da forma como ele disse, a traça pode destruir, Jesus está fazendo menção ao seguinte: toda confiança ou toda busca por prazeres meramente físicos, eles terminam o encanto um dia. Todas as pessoas que se apoiam em recursos financeiros, que se apoiam em posições econômicas, em algum momento da vida, elas terão que lidar com uma realidade a qual ela não estará preparada. Vejam, eu comecei essa mensagem falando sobre a realidade econômica do mundo. É verdade que pessoas que têm seus investimentos talvez estejam sentindo um bom momento para o mercado porque as ações estão caindo. Mas essa não é a realidade da grande maioria da população. Nós estamos falando de pessoas que são assalariadas, de pessoas que vivem dentro de um valor específico e essas pessoas estão assustadas porque elas não sabem o que vai acontecer. No entanto, as pessoas que têm recursos também não sentem confiança, porque os recursos são frágeis. A sua posição hoje pode não ser a mesma amanhã. Então, apoiar-se nestas coisas, Jesus está dizendo que é extremamente frágil, extremamente vulnerável. Assim como uma roupa que revela que alguém tem um nível econômico elevado, e aqui a gente pode enquadrar todas aquelas pessoas que, por conta da moda, das tendências, elas entram nesse embalo, às vezes gastando valores altíssimos com roupas, calçados, para demonstrar para a sociedade que elas vivem bem. E aí a razão de muitas pessoas estarem endividadas no cartão de crédito, devendo para banco, pessoas que não conseguem organizar a sua vida. Jesus está nos advertindo: não tente viver dessa maneira. Não tente estabelecer a sua confiança nas coisas materiais. Não é este o real tesouro que nós devemos acumular. A segunda advertência de Jesus é contra os prazeres que podem ser corroídos, quando ele usa a analogia do homem que guardou tudo o que tinha nos seus celeiros, mas que aquele celeiro ficou exposto à traça e à ferrugem que tudo consome, está nos alertando para nós planejarmos a nossa vida e não ficarmos apegados a prazeres que inevitavelmente deixarão de ter sentido à medida em que nós envelhecemos. Existem coisas que só são prazerosas, só são valiosas quando nós somos jovens. Quando as pessoas envelhecem, quando nós envelhecemos, nós deixamos de lado certas coisas às quais antes nós nos dedicávamos tanto, sejam os homens quanto as mulheres. Cada etapa da vida passa por fase diferente. Talvez pela limitação física, por exemplo, uma pessoa de idade avançada não terá o mesmo prazer na prática de exercício físico, jogar um futebol, se reunir com os amigos no final de semana, porque há uma limitação física. Naturalmente, as pessoas mais velhas, elas ficam mais recolhidas, se tornam mais caseiras. Ou até mesmo pela maturidade do próprio caráter ou da personalidade da pessoa. As pessoas mais experientes viveram bastante, perceberam que muitas coisas elas são desnecessárias. Quantos que contam experiências da vida, que gastaram tudo o que tinha, que investiram seu dinheiro em oportunidades que achavam que iam dar um bom resultado, e por conta do anseio, do desejo de conquistar alguma coisa na vida, pela inexperiência, essas pessoas passaram por circunstâncias difíceis. Então, acreditar
que o recurso financeiro vai te dar segurança em todos os momentos não é uma realidade. Nós estamos vivendo uma época de pandemia e nós soubemos recentemente do falecimento de um presidente de uma instituição financeira. Um homem com muito recurso financeiro, um homem que conquistou uma posição social, mas que nada pôde fazer contra um inimigo invisível. Então, é um período em que as pessoas estão mais introspectivas, estão refletindo sobre os valores da sua vida, e aqueles que, por alguma razão, não tinham tempo para a família, não tinham tempo para cultuar a Deus, para ir à igreja nos finais de semana, para estar mais presente na vida dos filhos, para investir na sua vida intelectual, para ler um livro ou para ter uma devoção, uma vida mais dedicada às disciplinas espirituais, essa pessoa hoje, obrigatoriamente, arrumou o tempo, porque nós estamos vivendo uma época em que todos estão se recolhendo para dentro de suas casas, estão tendo tempo com os seus filhos, os cônjuges estão tendo que se relacionar independente das suas dificuldades, dos seus desentendimentos, os familiares estão mais próximos, pelo menos fisicamente. E é um período para nós pensarmos nisso. É um período para nós pensarmos se de fato tem valido a pena tudo aquilo que a gente tem feito. Se a nossa confiança estava estabelecida em recursos, neste momento a nossa confiança se volta totalmente para Deus, porque nós percebemos que recursos aqui são frágeis. A terceira advertência de Jesus é contra os prazeres que podem ser roubados. Então Jesus está aqui falando sobre o ladrão, que mina e que rouba, e obviamente ele está falando sobre todas as coisas materiais que estão suscetíveis a serem roubadas, a serem furtadas. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter sido roubado, alguns já foram até assaltados, mas aquilo que a gente tem, que é recurso material, ele é frágil, porque nós vivemos rodeado de pessoas que podem estar mal intencionadas. Vejam que no exemplo que Jesus utilizou, o homem que provavelmente ajuntou esse recurso, que ele considerava como seu tesouro, e deixou guardado na sua casa, era um homem trabalhador, era um homem íntegro, era um homem honesto. No entanto, se a esperança dele estava baseada no seu recurso, se ele juntou o tesouro, onde o ladrão mina e rouba, logo sua esperança se foi. Então, qual é o conselho de Jesus? O que é que Jesus nos ensina? Versículo 19 e versículo 20, Jesus diz o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? Ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Ou seja, todas essas advertências de Jesus, apoiar a sua confiança nos recursos, nas questões materiais, isso nós não devemos fazer. Então, o que é que nós devemos fazer? Mas, disse Jesus, ajunteis tesouro no céu. E aqui é importante nós entendermos a mente de um judeu. Jesus não está falando nada estranho à cultura da época. Havia na época um costume de que boas ações, de que uma vida generosa era uma vida que acumulava tesouro nos céus. Então Jesus está falando sobre generosidade. Ações que desprendiam a preocupação com o próximo, pessoas que não viviam de maneira egoísta, que não estavam preocupadas apenas em angariar recursos, mas que eram generosas, pessoas que serviam aos outros. Nós temos um exemplo disso na igreja primitiva. Se nós lemos Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, nós temos ali o registro das ações da igreja, como esses irmãos viviam, como eles repartiam seus recursos em uma época de crise, de perseguição, como eles assistiam uns aos outros, como eles viviam em comunhão, como eles oravam, como eles jejuavam, como eles tinham tudo em comum. E no versículo 47 diz: o Senhor Deus acrescentava à igreja os que haviam de se salvar.
Há um registro que, nos dias terríveis de perseguição de Décio, em Roma, as autoridades elas arrasaram uma igreja cristã. A sua intenção era apoderar-se dos tesouros que eles imaginavam que estariam armazenados na igreja. O prefeito romano, chamado Laurêncio, o prefeito romano ordenou ao diácono chamado Laurêncio o seguinte: mostre-me imediatamente o lugar onde vocês guardam o seu tesouro. Ao que o diácono respondeu, assinalando as viúvas e os órfãos que estavam comendo, os doentes que estavam sendo curados e os pobres cujas necessidades estavam sendo satisfeitas. E então Laurêncio disse: estes são os tesouros da igreja. Vejam, a igreja primitiva entendeu isso, que a vida humana é que deve ser valorizada, que nós não devemos nos apegar a recursos financeiros, que a nossa segurança não deve estar nas questões financeiras. Nós estamos no início de uma crise e há um alarmismo generalizado, né? Há vídeos viralizando pela internet, há pessoas compartilhando mensagens de desespero, e nós temos percebido que muita gente entra nesse embalo, né? Entra nesse bonde de desespero e ficam inseguros com relação ao amanhã. E eu gostaria de dizer a você que não fique assim, mas que você confie em Deus, que você descanse no Senhor. Nós perdemos aquilo que guardamos e ganhamos aquilo que investimos. Quando você ama a Deus, quando você vive no reino de Deus, quando você entende o valor e o princípio da generosidade, como na mensagem anterior, sobre uma vida de oração, sobre uma vida de caridade, sobre alguém que se preocupa com o seu semelhante, que não se apega a esses recursos, essa pessoa pode confiar que Deus a sustentará em meio ao caos. E os judeus sempre relacionavam essa expressão tesouros no céu com o caráter. Então eles entendiam que pessoas que se dedicavam em atos de generosidade, no exercício da caridade, essas pessoas demonstravam sim que eram pessoas que seguiam princípios, que eram homens e mulheres que criam na Torá, na lei de Deus e que procuravam obedecer. Então essas pessoas naturalmente se desprendiam dos seus recursos, não eram apegadas a ele como fonte de segurança. Nós podemos planejar a vida, mas o que nós não podemos é personificar as coisas, é desenvolver afeições por coisas materiais. Infelizmente, há muita gente assim. Há pessoas que amam mais o carro, a casa, o dinheiro aplicado do que a própria esposa, os pais ou os filhos. Há pessoas que amam mais as coisas materiais e se dedicam mais a elas, a objetos inanimados, do que a seres humanos. Quantos pais que dedicam-se horas e horas no trabalho, no desejo de conquistar recursos, mas não têm a mesma disposição, não têm a mesma força de vontade para investir no relacionamento com os filhos, para sentar, brincar com os filhos, para conversar, para se reunir com a família em volta da mesa, para assistir um filme, para conversar, para dar risada, para brincarem juntos. Portanto, essa é uma época em que nós podemos usar a oportunidade que nos é dada. Se você não pode sair de casa, se essa é a recomendação, aproveite para reatar os laços familiares. Por que não? Se você se preocupou tanto com o seu trabalho, se preocupou tanto com o seu carro, com a sua casa, planejou talvez uma viagem que agora não vai mais dar certo porque não tem mais previsão de voo, não há problema com relação a isso. Agora, o que você não pode é deixar passar essa oportunidade em que você está confinado com a sua família, em que você está reunido com os seus familiares, para não desenvolver um relacionamento saudável. Momento para corrigir os erros, talvez, para discutir a relação, para conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, talvez para pedir perdão, para reatar laços que foram rompidos há algum tempo, para desenvolver uma afetividade maior no seio familiar. Isso é um momento para isso.
É um momento para nós observarmos que o que de fato tem valor não são as coisas, não é o dinheiro, mas as pessoas que Deus colocou na nossa convivência. Então esse é um momento para repensarmos, e nós podemos fazer isso com base nos ensinos de Jesus, com base naquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos, porque notem, Jesus está falando isso aos discípulos e ele havia advertido os fariseus, os líderes religiosos que estavam acostumados a orar nas esquinas em voz alta com suas vestimentas luxuosas, mostrando seu nível social e religioso. Esses fariseus que se destacavam na sociedade porque tinham poder aquisitivo e porque tinham conhecimento da lei de Deus, eram intérpretes da lei de Deus. No entanto, Jesus está se voltando a princípios e ele está falando com os discípulos sobre o que de fato tem valor. E aqui eu lembro de um ditado popular e que faz muito sentido. O ditado diz que caixão não tem gaveta. Muitas pessoas ficam apegadas demais às coisas transitórias e só se dão conta disso quando já estão no fim da vida. Percebem que nada daquilo a que se dedicaram a vida toda vai poder levar. Então esse é um momento para nós repensarmos o que nós temos feito com a nossa vida espiritual. Talvez você que está me assistindo seja uma das pessoas que não vai à igreja há muito tempo, ou porque desistiu da caminhada cristã, ou porque tem vivido uma vida descuidada espiritualmente. Mas esse é um momento para repensarmos, para sentirmos falta da afetividade da comunidade, para sentirmos a falta da convivência com os irmãos, da troca de experiências, desse contato físico que agora a gente não pode ter. Nós damos graças a Deus pelos recursos que temos, pelas mídias sociais, uma maneira de nós podermos estar juntos. Hoje mesmo, conversando com o irmão da nossa igreja, eu disse, irmão, nem visitar eu posso. Nós ficamos preocupados com os irmãos idosos, mas eu não posso visitá-los. Eu posso ser um transmissor do vírus. E nós vivemos agora um período de repensar, de reavaliar quantos planos nós fizemos, quantas reuniões, a visão que foi lançada, os projetos para 2020. Isso mostra a nossa fragilidade. Quantas vezes nos parecia uma utopia, uma coisa tão surreal, algo assim tão inimaginável que era fechar a igreja. Quantos de nós pensávamos, isso jamais vai acontecer? E olha agora a situação que nós estamos. Cada um de nós, na nossa casa, tendo que acompanhar os cultos transmitidos pelas mídias sociais, tendo que reunir as famílias, quantos que não faziam cultos domésticos, pais que não oravam com os filhos, que não oravam com a esposa, gente que não tinha nenhuma prática devocional, que agora tem a oportunidade para reacender essa chama, para aprender a ler a Bíblia. Você que recebeu no início do ano o seu plano de leitura bíblica, talvez você tenha desistido já, estamos ainda no mês de março, talvez você tenha desistido. É oportunidade para você terminar a leitura antes do fim do ano, porque agora você tem tempo disponível para isso. Então, os ensinos de Jesus são importantes para nós aqui. Um segundo bloco é sobre a maneira como nós interpretamos a nossa realidade. Vejam, Jesus vai dizer no versículo 22 ao 23 que os nossos olhos são a candeia do corpo. Então, como nós enxergamos a realidade à nossa volta? Como é que nós entendemos aquilo que acontece à nossa volta? Para Jesus, se você olhar de maneira correta, todo o seu corpo terá luz. Se você olhar para a realidade à sua volta de maneira incorreta, esse conceito que nós temos das coisas depende da maneira como nós olhamos para ela. E aí Jesus diz, se houver trevas nos seus olhos, todo o teu corpo estará em trevas. Como muitas pessoas têm visto esse momento de pandemia? Você já parou para pensar? Como é que você tem visto? Como você enxerga essa realidade? Há todo tipo de especulação. Eu já recebi vídeo de teoria da conspiração, já recebi vídeo de profetas,
já recebi vídeos de explicações escatológicas, já assisti vídeos de virologista, biólogos, pessoas falando sobre acontecimentos e o pico que vai alcançar aqui a alguns meses. Há tantas estatísticas acontecendo. Algumas pessoas se fecham, decidem não obedecer às deliberações da Secretaria de Saúde. Outras pessoas se tornam extremamente temerosas, desenvolvem fobias, não querem mais sair nem no quintal de casa. Tem gente que está achando que vai morrer até a semana que vem. Então vejam a situação em que se encontra o nosso país. Agora, você, como servo de Deus, como discípulo de Cristo, como cidadão do reino dos céus, como é que você enxerga a realidade à sua volta? Como você tem colocado os olhos, né? Será que nós somos cegos à realidade a essa volta? Será que nós enxergamos de maneira deturpada ou será que nós enxergamos de uma maneira correta? A lente que nós devemos utilizar é o Evangelho. Então Jesus está nos ensinando que se nós olharmos corretamente, e ele vai falar sobre uma virtude em particular, porque quando você olha corretamente, você enche de luz os teus olhos, e então todo o teu corpo terá luz. Vejam, virtude em particular aqui é ser cheio de luz. No entanto, há também um defeito registrado por Jesus no versículo 23. Aquele que não enxerga corretamente, ele terá o seu corpo obscurecido em trevas. E aqui, irmãos, é importante nós fazermos a seguinte observação. O que significa essa palavra que foi traduzida como bom ou mal? Essa palavra no grego do Novo Testamento aponta para a generosidade. Jesus mantém a mesma linha de raciocínio. Jesus está falando que a pessoa que olha corretamente para o que acontece à sua volta é uma pessoa generosa. Logo, toda esta pessoa tem luz. Como é que eu sei isso? Essa mesma expressão no grego aparece em 3 outras referências no Novo Testamento. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz com respeito a Deus que ele dá a todos abundantemente, né? Generosamente. Nós temos também Romanos 12, 8, Paulo exorta os seus amigos a ofertar liberalmente, generosamente. Nós temos aqui, mais uma vez, o mesmo vocábulo. Paulo utiliza novamente em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, quando ele diz que as igrejas da Macedônia deveriam dar com liberalidade ou com generosidade. A sua fala é própria de uma generosa beneficência com todos os necessitados. Então, esse ter luz aqui é como alguém que tem um olhar generoso. Então, Jesus está elogiando esta pessoa. Por outro lado, Jesus está advertindo ou corrigindo ou até mesmo condenando aquele que tem um defeito, que são trevas, aquele que coloca um olhar de trevas e logo todo o seu corpo estará em trevas. E isso aqui, ao contrário de luz, que é generosidade, trevas é miserável, avarento ou mesquinho. Então nós estamos aprendendo com Jesus, em época de crise, nós estamos aprendendo que devemos ser generosos em vários sentidos. Primeiro, generosos nos nossos julgamentos com relação aos outros. Uma característica da natureza humana caída é pensar sempre no pior. Nós temos uma tendência a pensar no pior. E essa tendência, ela se fundamenta porque nós sentimos prazer naquilo que é maligno. O nosso coração é tendencioso a sentir prazer nas coisas malignas. O coração humano, por causa do pecado, ele é maligno. Ele tende às coisas más. É por isso que viraliza vídeos das piores notícias possíveis. É por isso que viraliza tantas fake news. É por isso que as pessoas têm tanto prazer em informar aquilo que é horrível, que é terrível, que é assustador. É por isso que os jornais fazem isso com frequência.
Nós devemos ser generosos da maneira como nós avaliamos as coisas e julgamos as pessoas. Também devemos ser generosos com relação às nossas ações, porque é somente com um olhar generoso que nós teremos a capacidade de olhar com clareza. Não só olhar com clareza, mas tentar enxergar como o próprio Deus enxerga. Então, exercitar essa piedade, essa vida de amor a Deus. Então, Jesus nos ensina a vivermos não dependentes dos recursos financeiros, a não nos apoiarmos naquilo que ele chama tesouros da terra, mas juntarmos tesouro nos céus. Nos ensina também a olharmos com generosidade às pessoas e a tudo que acontece à nossa volta. E ele encerra, e esse aqui é o terceiro ponto, no verso 24, dizendo que é impossível aquele que não segue esses preceitos servir a Deus. Porque é impossível servir a Deus e a riqueza. E aqui Jesus personifica a riqueza. Notem que Jesus está advertindo as pessoas que se apegam aos recursos, e essas pessoas naturalmente personificam os seus recursos. Elas criam relações afetivas com as coisas que possuem, se apegam a elas. E agora Jesus então personifica a riqueza. E como Jesus faz isso? Jesus personifica esse apego aos bens materiais a um personagem da mitologia grega, o que ele chama de Mamon. Mamon, na mitologia grega, era um homem que andava curvado, com um saco de moedas nas costas, procurando alguém com quem ele pudesse negociar a sua alma. Quantas pessoas que venderam a alma ao diabo, porque se apegam às riquezas, se apegam ao luxo, se apegam à fama, vivem em função de ter ao invés de ser. Pessoas que se apegam ao invólucro, à embalagem, que vivem pela aparência e não pela essência. Jesus está nos ensinando que nós não podemos personificar coisas e coisificar pessoas. Nós temos que entender que as coisas têm o seu valor no sentido de que elas são para nós usarmos, não nos relacionarmos com afeições a elas, mas as pessoas, a família, os filhos, os pais, os irmãos da comunidade, aqueles que padecem, nós devemos ter cuidado, nós devemos ter zelo e generosidade. Então não pense que só você está passando por dificuldades. Às vezes nós nos fechamos na nossa vida, no nosso mundo, e pensamos que nós somos os piores do mundo, que a gente está vivendo um momento de muita crise, de muito sofrimento dentro da nossa casa, como se o resto do mundo estivesse bem. Esse é um momento para nós repensarmos, esse é um momento para nós reavaliarmos, esse é um momento para nós valorizarmos a nossa família. Portanto, o tema desta pregação, meu dinheiro, minha vida, deve ser substituído, se você entendeu essa mensagem, por meu Cristo, minha vida. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a nossa riqueza. Não há nada, absolutamente nada do que você tem aqui neste mundo que possa se comparar a Cristo Jesus. Vai chegar um dia em que todos nós estaremos diante de Deus o Pai. E sabe o que é que vai ter valor nesse momento? O tesouro dos céus. E é Cristo. Ele é a nossa maior riqueza. E Ele foi nos dado gratuitamente. Não que não tenha custado. Custou um alto e bom preço. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse isso. Não sois de vós mesmos, mas vocês pertencem a Deus, porque vocês foram comprados por um alto e bom preço, a saber, o sangue de Jesus. Cristo padeceu na cruz, para que hoje nós tivéssemos plena segurança de salvação. Não é o coronavírus, não são pandemias, não são crises econômicas, não são ideologias políticas, absolutamente nada disto pode tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança. Mantenha os olhos em Cristo Jesus. Esse momento vai passar, essa crise vai passar. E eu tenho certeza que se você manter as suas disciplinas espirituais, se você continuar buscando ao Senhor, Deus vai usar esse momento de construção
na sua personalidade, no seu caráter, na sua família. Deus vai usar esse momento para te dar crescimento espiritual, para você conhecer mais a Ele, para você desenvolver uma vida de oração. Há muitas pessoas que não oravam diariamente. Agora você tem a oportunidade de fazer isso. Há muitos que não liam as Escrituras diariamente. Agora você tem tempo e oportunidade para fazer isso. Faça isso. Ore, busque a Deus, clame ao Senhor e Ele vai cuidar de você. Tá bom? Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós estamos unidos em Cristo e nós vamos permanecer. E assim que as coisas normalizarem, nós voltaremos a esse espaço de culto, porque isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. A igreja somos nós. Cristo habita em nós. Cristo está em nós, através do seu Espírito Santo. Aí na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, cultuando a Deus. Todo esse esforço aqui realizado, os louvores, a pregação, as orações, é para que você entenda isso, que não é pelo fato de você não vir a esse espaço de culto que você não pode cultuar a Deus. Nós estamos cultuando a Deus juntos. Não fique abatido, não desanime, permaneça firme e logo em breve nós estaremos de volta reunidos aqui buscando ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, abaixasse sua cabeça com os seus familiares, se você estiver com seus filhos próximo de você, deem as mãos ou se abracem, mas toda a família junta, vamos orar. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de chegar à casa dos meus irmãos através das mídias sociais. Quero te agradecer porque em uma época tão desafiadora nós temos a oportunidade de usar esse instrumento, essa ferramenta que pode levar a Tua palavra até os lares e os nossos irmãos podem ser edificados na Sua palavra e fortalecidos na fé. Que o Senhor cuide desta família. Eu sei que alguns irmãos estão passando por algumas privações. Às vezes, pela restrição financeira, muitas pessoas não estavam preparadas para esse momento crítico e estão preocupadas, estão com medo com o que vai acontecer. Não medo de serem contagiadas com o vírus, mas medo de não terem recursos para se manterem durante essa crise. Há medo nas repartições públicas, há medo nos governos, há medo em todos os lugares. E eu peço ao Senhor que, através do seu Espírito, o Senhor possa visitar os nossos irmãos. O Senhor cuida da sua igreja, dos remanescentes. O Senhor, Deus, fortalece os corações. Não permita, ó Pai, que os nossos irmãos se esfriem na fé, desanimem, mas que permaneçam firmes para a glória do Teu santo nome. Que a nossa confiança esteja no Senhor e que o nosso tesouro esteja nos céus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.